Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Que momento abençoado na presença de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom. E glória a Deus pela tua vida também, que apesar da chuvinha você está aqui para celebrar, para louvar ao Senhor. E semana passada a gente falou a respeito de nós honrarmos a Deus, de nós honrarmos nossos filhos, nós honrarmos nossos pais. Mas principalmente o que mexe com o meu coração é nós honrarmos a Deus com a nossa vida, honrarmos a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, porque este é o grande mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o grande mandamento do Senhor para nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então hoje é uma palavra que Deus colocou no meu coração durante a semana. Deus mexeu muito comigo. Foi na verdade um confronto, foi meio que um sonho que Deus ali me acordou pela madrugada. E aí começou a martelar muito forte no meu coração. Comecei a anotar tudo. E gente, Deus ele deseja nos levar a esse lugar de origem, um lugar onde nós como igreja muitas vezes perdemos esse lugar de relevância na terra, de sermos a imagem e semelhança dele, né? Por vezes nós vemos que a igreja tem sido usado como um nome que é usado como um chacota, como não tem um valor devido, como foi falado aqui. A igreja, por muitas vezes, muitas pessoas, não se tem esse valor, porque de tantos maus testemunhos, de tantos escândalos. Então Deus hoje trouxe uma palavra no meu coração para que a gente possa alinhar a nossa vida como igreja com as Escrituras, com a palavra de Deus. Amém? Eu queria que você pudesse estar preparado com o seu coração aberto, para ser confrontado com a palavra de Deus, porque Deus, ele deseja que nós saiamos desse lugar mais parecidos com ele, como igreja que possa ser uma luz nessa terra. Amém? Lá em Salmo 139, verso 23 ao 24, é o nosso texto base, que a gente vai... Nosso texto que a gente vai se basear nisso, porque nós precisamos fazer essa oração que o salmista ele fez. Salmo 139, verso 23 ao 24. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: sonda-me, ó Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Verso 24. Vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Em outras versões também diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Fazer mais uma oração. Senhor, nós queremos fazer, Senhor, dessa palavra a nossa oração. Senhor, sonda o nosso coração nessa manhã. Senhor, que nós possamos discernir que este ambiente que nós estamos, Pai, é um ambiente onde o Senhor deseja, ó Pai, nos alinhar com Tua palavra. O Senhor deseja ativar o nosso coração para uma responsabilidade. O Senhor deseja, Senhor, ó Deus, levar a igreja no lugar que ela precisa estar. Senhor, este lugar de ser uma referência, de ser uma luz, de ser, meu Deus, um lugar de salvação, um lugar de esperança, ó Deus, e que nós possamos ser essa igreja em nome de Jesus. Ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau, em nome de Jesus. Fala no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É muito bom quando nós andamos e um elogio não vem de nós mesmos, mas vem de outras pessoas. É muito bom quando alguém que você conhece, alguém que você trabalha junto, alguém que convive com você, ele simplesmente chega um dia e fala para você: você é alguém diferente. Você é alguém que tem algo a mais. Você não é igual aos outros. Você é igual a Cristo. Me ensina mais sobre isso. Eu quero isso que você tem. Você tem uma alegria, você tem uma paz, você tem um semblante, você tem uma conduta que é diferente dos outros. Eu não vou perguntar, mas o ideal, a ideia de Deus é que todos nós pudéssemos ser essa referência, é que todos nós pudéssemos ouvir isso de alguém do nosso redor. Alguém que pudesse falar:
olha, você é diferente. Amém? Mas vamos profetizar? Vamos profetizar? Amém? Pode dizer para a pessoa do seu lado, você é diferente. Amém? Você é diferente. Você tem a presença de Deus na sua vida. Amém? Essa semana, na teologia, no curso de teologia, nós estudamos sobre o livro de Gênesis. O primeiro livro, o livro das origens. E eu frisei algo lá, que é muito importante a gente ir para nossas origens. Porque nós sabendo a nossa origem, nós sabemos o nosso propósito. E sabendo o nosso propósito, nós temos uma convicção do nosso destino. Então é muito importante a gente ir para a nossa origem, o porquê que o homem foi criado. E tudo começa lá no Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz assim, acredito que a maioria de nós sabemos até de cor, que disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas, pegar mais nessa parte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Muitas vezes, pregadores usam essa referência até de uma forma para poder descontrair, para poder quebrar o gelo, falando, olha essa pessoa bonita do seu lado, que é a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus não tem nada a ver com sua aparência. Porque, afinal de contas, se você olhar ao seu redor, tem um monte de gente diferente um do outro, um mais bonito que o outro, e glória a Deus por isso. Deus só faz gente bonita, né? E a palavra aqui, a palavra, o significado dessa palavra, a imagem e conforme a nossa semelhança, quando Deus cria Adão, primeiro, a palavra Adão, ela significa humanidade. Deus cria um homem que se transformaria numa humanidade que iria se multiplicar sobre a terra. E esse homem, esse Adão, ele foi criado à sua imagem e semelhança. E a palavra imagem, no hebraico, é a palavra Tselem, que significa sombra. E a palavra, no hebraico, semelhança, é damat, que significa alguém comparável. Então, Adão ele foi criado à sua imagem e semelhança, alguém que era como se fosse uma sombra, alguém que era comparável a Deus. Era alguém que, quando todos olhassem para Adão, eles iriam ver Deus na terra. Então, lá na origem, quando Deus ele cria o homem para refletir Deus na terra, a sua imagem e a sua semelhança. Esse era o propósito de Deus. E lá em Lucas 3,38, fala também que Adão, ele era filho de Deus. Então Deus ele cria um filho, a sua imagem e semelhança, para se multiplicar sobre a terra e expandir a sua influência, a sua autoridade, o seu caráter na terra. Até aqui tudo bem? Glória a Deus. Essa foi a origem de tudo. Então quando eu sei a minha origem, então eu sei o porquê que eu existo. Agora, a gente sabe que o pecado ele entrou na terra pela desobediência do homem, com aquela raiz de orgulho, aquela raiz de desonra, como falamos semana passada, que isso fez com que gerasse nele um espírito de independência, que não precisava mais de Deus, e com isso ele foi excluído da glória de Deus. Todavia, nós temos uma esperança que quando Cristo ele veio, ele morreu no nosso lugar, o segundo Adão, que a Bíblia diz, e por meio dele, todos aqueles que o receberam lá em João 12, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mais uma vez, Jesus então ele vem para poder nos restaurar de volta à origem. Então note que Jesus então ele vem para nos fazer filhos de Deus. E quando Deus cria Adão, Adão era filho de Deus. E lá em Romanos 8:29 também diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mais uma vez aqui nós reforçamos aqui a essa ideia, esse princípio, que Deus ele então manda o seu Filho para que por meio dele nós nos transformássemos como filho de Deus, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, e esse filho de Deus é conforme a quem? A Jesus. Então novamente nós podemos, por meio de Jesus, refletir Jesus na terra. Essa é a vontade de Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus. Então, quando eu entendo, então, minha origem, eu entendo o meu propósito,
Entendendo meu propósito, eu sei o meu destino. O nosso destino é uma família lá na eternidade, de muitos filhos parecidos com Jesus. Amém? Então nós somos chamados para refletir Deus na terra. E essa é a pergunta que eu quero fazer para nós hoje, para que a gente possa sondar o nosso coração, se eu e você temos refletido Deus na terra. Para começar, na nossa casa. É muito bom quando nós, pais, possamos ouvir de nossos filhos: pai, você é como Deus na casa. Pai, você é como Jesus. Pai, você é uma referência na minha casa. Esse era a vontade de Deus. E a mulher também é como se fosse aquela, assim como um papel também do Espírito Santo, aquela que consola, aquela que sempre está junto, aquela que supre. O homem e a mulher são referências na sua casa, porque elas vão refletir Deus para a sua casa. Então, começa de dentro para fora. Deus sempre quis escolher referências, Deus usa pessoas para refletir Deus na terra, para começar de casa e também agora a igreja, eu e você. E essa palavra filhos também não é um filho mimado. Deus ele não quer um filho que é imaturo, Deus ele quer um filho maduro. E essa palavra filho também, é muito legal essa Bíblia que você procura o significado no grego ou no hebraico, e ali nos traz um pouco mais de clareza daquilo que realmente as Escrituras querem nos passar. Então até aqui nós vemos também que essa imagem do seu filho é filho ruiós, é filho maduro. Nós somos chamados para ser conforme o seu filho, um filho maduro, e refletir isso na terra. Amém? Nós temos então uma responsabilidade. Então nosso propósito como igreja não é vir aos domingos, sentar numa cadeira e voltar na sua casa e segunda-feira volta-se tudo ao normal, como se Deus não existisse. A vontade de Deus para nós é ouvir aqui aos domingos, é nós nos alimentarmos, sim, é nós nos alinharmos com a palavra de Deus, e quando nós sair dessas quatro paredes, nós saiamos com uma missão. E a nossa missão é refletir Deus na terra, é nós sermos a sua imagem e semelhança. Amém? Ao sair deste lugar, o nosso desafio é sermos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, nós somos chamados, o nosso propósito é esse. E até mesmo naquele tempo, quando Jesus ele reúne a sua eclésia, essa palavra é emprestada dos romanos, do grego ali, onde quando eles se reuniam, os romanos ele tinha uma eclésia. A eclésia era uma assembleia, pessoas escolhidas a dedo, onde eles se reuniam ali como assembleia, como igreja, como eclésia, para poder determinar quais países, quais nações, quais territórios seriam conquistados e como isso deveria acontecer. Então, aquela reunião na eclésia era para um objetivo, era expandir o reino de Roma sobre a terra. Aonde eles forem, era Roma. A cultura era de Roma, as vestimentas, tudo era Roma. Naquele tempo, foi um dos maiores impérios de toda a história da humanidade. Porque onde você ia, era Roma. Onde você ia, o estilo era igual, a fala era igual, tudo, o ensino era igual, a cultura era igual. E quando naquele tempo Jesus ele vem e fala, eu levantarei o quê? A minha igreja, a minha eclésia. É o mesmo sentimento, é o mesmo princípio. Governar sobre as nações, é expandir a terra com muitos filhos que venham ser a sua imagem e semelhança. Agora, infelizmente, a gente vê, não precisa abrir. Aliás, se você quiser abrir e ver aí na sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 2, fala das 7 igrejas. E as 7 igrejas foram confrontadas ou foram elogiadas por aquilo que elas faziam ou deixavam de fazer. E todas as igrejas ali, elas foram chamadas para refletir Deus na terra. Deus instituiu a igreja. 2 coisas que Deus instituiu: a família e instituiu a igreja. Amém? E a igreja é para manifestar os céus na terra. A igreja é para ser um povo separado, que possa ser uma luz, um lugar de esperança, pessoas diferentes, pessoas chamadas para fora. Amém? E a primeira igreja que Jesus ele confronta aqui é a igreja de Éfeso. É bem interessante que se você for ver todo o contexto, tudo aquilo que Deus ele está falando para Éfeso, ele está falando assim, olha, vocês trabalham bastante, vocês não se cansam, glória a Deus, pelo seu trabalho, mas você perdeu o altar, você perdeu o primeiro amor, você faz as coisas de uma forma mecânica, você faz as coisas e assim, fazer a igreja funcionar, a gente pode fazer a igreja funcionar,
mas a gente pode muito bem estar fazendo funcionar, mas sem a presença de Deus. A gente pode muito bem estar fazendo as coisas aqui, mas sem buscar a presença de Deus. E para essa igreja, Jesus fala assim, olha, você precisa se arrepender, voltar ao primeiro amor, porque senão o seu candelabro será apagado. Ou seja, a sua luz será apagada. Se eu e você não se posicionar, nós não poderemos ser a imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos chamados para ser uma luz para as nações, nós somos chamados para iluminar as nações, onde eles possam ver em nós que há algo diferente. E ali para essa igreja de Éfeso, ele está falando muito claro, não pode, vocês devem voltar ao primeiro amor, senão essa luz vai se apagar. E esse primeiro amor, a gente sabe muito bem que é o primeiro de tudo, é o primeiro da nossa vida, é aquele que vem em primeiro lugar, é aquele que nós nos apaixonamos e queremos ele de qualquer forma, há um desespero no coração. Até um homem falecido, o Leonard Ravenhill, alguma coisa assim, né, é um homem de Deus, e ele fala assim, nos seus escritos, que Deus ele não responde uma oração, simplesmente. Deus responde uma oração apaixonada. Deus responde uma oração desesperada. Alguém que realmente o quer, alguém que realmente o deseja. Porque a gente pode fazer muito bem da oração uma reza. Eu estou falando aqui da boca para fora, mas não tem nem um pouco do meu coração, da minha alma, do meu desejo. Então, para essa igreja aqui de Éfeso, ela não poderia fazer algumas concessões, ela deveria voltar ao primeiro amor, senão ela não estaria refletindo Deus na terra. Ela não estaria sendo a imagem e semelhança de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Agora, existem algumas igrejas aqui que foram referência. A outra igreja foi Esmirna, que Jesus ele fala, eu conheço a tua pobreza, porque naquele tempo eles eram saqueados, eles eram perseguidos. Eles não tinham nada. Eles perseguiam os cristãos, então eles saqueavam toda a casa e colocavam até eles ali, né, para poder ser comido pelos leões. Então havia uma perseguição bem severa. Todavia Deus fala para eles, conheça a tua pobreza, mas você é rico. Você é rico aos meus olhos. Você tem o maior tesouro que é a minha presença. Eles continuavam então ali sendo uma luz naquele tempo. Então Deus elogia essa igreja. Deus e as pessoas também ao redor reconheciam que essa igreja é uma igreja diferente. Agora, outra igreja, e todos nós são 7 igrejas, então isso são igrejas que realmente aconteceu, igrejas históricas, mas também 7 fala de totalidade. Todos nós nos identificaremos, todos nós fazemos parte de uma dessas igrejas. E todos nós, como igreja, fomos chamados a ser a imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito lá no Gênesis, que depois em Jesus também foi o mesmo propósito que ele quer levar de volta à origem. Um povo que possa ser uma luz na terra, a sua imagem e a sua semelhança. Aí depois veio a igreja de Pérgamo, que não teve nenhum elogio, mas eles estavam agora começando a usar a igreja para se autopromover, para benefício próprio. Talvez sim, alguns líderes usaram da sua autoridade para poder realizar seus próprios sonhos e não fazer a vontade de Deus, que é nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Quando a igreja começou a crescer também, sim, muitas pessoas, a igreja caía na graça dos olhos dela. As pessoas viam a igreja como algo diferente que estava acontecendo naquele tempo. Agora, o que Deus colocou no meu coração nessa semana, a igreja precisa voltar a esses lugares. A igreja perdeu alguns lugares de relevância na sociedade. E Deus, Ele quer nos colocar de volta nesse lugar, de sermos a imagem e semelhança de Deus. Porque se nós não nos posicionarmos, sim, para aquela igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja, se você não se arrepender, então realmente a sua luz será apagada. Agora, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, Jesus até elogia que suas obras são maiores do que as primeiras. Glória a Deus, fazemos mais ainda, estamos trabalhando, estamos nos posicionando. Só que essa igreja também tolerava Jezabel, um padrão distorcido de família, um padrão de prostituição, um padrão que cala a voz profética na igreja. E
Então são concessões. E para essa igreja também, para todas as igrejas, Jesus fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que ao que vencer, então herdará as coisas que nós viveremos na eternidade. Então é algo muito sério, que de tempos em tempos nós precisamos rever os nossos valores, se nós temos sido essa igreja que é a sua imagem e semelhança, conforme Gênesis e conforme Jesus também morreu numa cruz para levantar uma igreja que pudesse ser a sua imagem e semelhança. Jesus não morreu numa cruz para nos dar um arrepio, e para nos dar uma casa, para nos dar um carro. Não, Jesus morreu numa cruz para levantar um povo que pudesse ser a sua imagem e semelhança na terra até que ele volte. Amém? E eu e você, nós fazemos parte disso. Agora, para a igreja de Sardes, Jesus já foi muito claro, muito direto. Tem só aparência que vive, mas está morto. Ou seja, já não reflete a imagem e semelhança de Deus. Você é uma igreja morta. É uma igreja que está no automático, uma igreja fria. É uma igreja que a presença de Deus já não está mais. Então Jesus também confronta, porque para toda igreja, Jesus ele quer uma igreja que reflita a sua imagem e a sua semelhança na terra. Amém? Para a igreja de Filadélfia, só elogio, falando, mesmo você sendo fraco, você não negociou valores. Você continua sendo fiel. Você continua permanecendo esse lugar que é uma imagem e semelhança. Amém? E para a igreja de Laodiceia, uma igreja indiferente, uma igreja morna, que não tinha vida, uma igreja que se achava o rico, se achava abençoado. Glória a Deus, nós temos uma igreja, nós temos um templo, mas isso de nada adianta se não tiver a presença de Deus. Isso nada vai adiantar se a gente não for um lugar ou pessoas que vão refletir a sua imagem e semelhança. Então nós precisamos vir à igreja para isso. Nós estamos aqui sendo formados. Nós estamos sendo aqui e vindo aqui para poder ser a imagem e semelhança de Deus. Amém? E para fechar toda essa parte das igrejas, Apocalipse 3,19, Jesus ele fala: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então Jesus, ele não é aquele carrasco que quer nos castigar, mas ele vai nos repreender se a gente não está sendo a imagem e semelhança de Deus. Amém? E glória a Deus. E se Deus ele nos corrige, é porque ele está voltando e ele deseja realmente formar um povo. E eu creio que Deus ele vai levar para morar com ele na eternidade uma igreja madura, uma igreja que entendeu o seu propósito, uma igreja que vive o propósito de Deus, uma igreja que vive para agradar o coração dele. Porque seria até contraditório Jesus, até pela lógica humana, Jesus arrebatar um povo para si que não quer estar com ele, que não tem um compromisso com ele, que não está nem aí para a palavra dele, que simplesmente está olhando só para o seu próprio ventre. Mas Deus, ele quer levantar um povo que o ame de todo o coração, que quer estar com ele, que assumiu essa responsabilidade de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Agora, eu notei uma coisa, eu sei que existe aqui no nosso meio pessoas que estão começando agora, pessoas que já têm uma caminhada, pessoas que já têm 20 anos de crente, pessoas que já têm enfim, uma caminhada e muitas experiências com ele. Agora, toda essa experiência não vai valer de nada se a gente não está sendo a sua imagem e semelhança. Nossa, eu tive um milagre, eu recebi um milagre. Mas como é que está a sua vida agora? Como é que nós estamos agora? Como é que as pessoas estão vendo para nós? Eu sei que esse tipo de palavra fica aquele silêncio na igreja, Porque nós gostamos daquela palavra que você vai sair daqui com tua bênção, você vai sair daqui vitorioso, Você vai sair daqui com tudo restaurado na tua vida. Mas de nada adianta restaurar algo externo se o nosso interno continua desviado. Se o nosso interno ainda continua, vivendo para si mesmo. Nós somos chamados para ser como Jesus. Amém? Essa é uma responsabilidade que nós precisamos tomar para si. As pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver realmente algo diferente em nós. Agora, infelizmente, nós vivemos
em momentos onde pessoas, por isso, aquele versículo básico que nós lemos primeiro, sonda-me ao Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. É sondar o meu coração, tá? Não é para você sondar o coração do teu irmão ou daquela pessoa que você queria que estivesse aqui. Não, é para a gente sondar o meu coração. Amém? E existem pessoas, infelizmente, que ainda está naquele tempo que o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito ainda que sexo fora do casamento é pecado. Precisa ser dito que Deus criou o homem e a mulher. O óbvio precisa ser dito. Infelizmente, é uma realidade de muitos que não conhecem nada das Escrituras, mas se alimentam daquilo que a mídia oferece e ainda aceita aquilo que a mídia está ensinando, está doutrinando as nações. Infelizmente, tem pessoas que, como um bebê, e não como alguém maduro, é aquele alguém que tudo que lê, tudo que vê, coloca na boca. Não é assim um bebê? Tudo que vê, coloca na boca. E aí a pessoa está lá, tudo que vê se alimenta. Vai se alimentando. Comida estragada, comidas às vezes boas, mas vai se alimentando, porque ainda é um bebê. E a gente precisa crescer, porque se um bebê, se nós nos alimentarmos mal, a gente vai morrer. Nós não iremos refletir Cristo na terra, nós não seremos a sua imagem e semelhança. Um bebê também, você pode reparar que sempre está com alguns hematomas, e não é porque o pai está batendo, mas é porque se machuca fácil. Né? Sempre é o joelho, é uma testa, né? Minha filha cortou aqui, minha filha bateu aqui. Gente, minhas filhas caíram várias vezes, se machuca fácil. Tá, isso eu estou falando de um bebê, mas estou fazendo uma analogia de nós como igreja, que, gente, até quando? Tudo machuca. Como eu falei, acho que foi alguns dias atrás, se o pastor não cumprimenta, machuca. Se o líder não olhou, machuca. Tudo machuca. Se o pastor falou algo, uma palavra, doeu. Não estou gostando. Tudo machuca. Não, o pastor está me dando indireta. Machuca. Até quando a gente vai ficar ainda com esses pensamentos e entender que estamos aqui para ser aperfeiçoados? Estamos aqui para nós nos alinharmos com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para dar um culto a você, mas dar um culto a Deus. E o culto a Deus é de um coração quebrantado. O culto a Deus é alguém que realmente veio aqui para dar a Ele o seu melhor, dar a Ele o seu coração. Amém? E não para ver, eu não gostei do louvor, eu não gostei desse fundo, eu não gostei disso. Não, o culto é para Deus. Amém? Então tudo se machuca. E um bebê também, ele, até quando? Né? Um bebê, ele não sabe ler. E sabe o que o bebê ele gosta? Coloca um vídeo no YouTube para ele ver. Ele fica lá vidradão, ó. Se deixar, ele vai ficar 3 horas lá. Se não for, também dias. Se você deixar lá um iPad na mão dele, se você deixar algo na mão, ele vai ficar lá, só sendo alimentado e doutrinado por aquilo que a mídia quer. E parece que nós ainda estamos nessa fase, ainda como um bebê, em vez de ser um filho maduro, que é a imagem e semelhança de Deus, ainda nós estamos, ainda nesse momento, que não sabe ler a palavra, não lê a palavra ainda. Ele só gosta de assistir vídeos, só gosta de assistir desenhos, só gosta de entretenimento. Ainda é um bebê. E aí, pergunta para essa pessoa, ou você analisa essa pessoa, ela só se alimenta daquilo, o que vai sair da sua boca e qual vai ser a atitude dele? Certamente, não vai ser alguém como Cristo. Certamente, ele vai começar a se vestir igual os vídeos que ele está assistindo. Ele vai começar a falar igual o que ele está vendo o vídeo ensinando a falar. Ele vai se comportar como aquele personagem, aquele herói se comportou. Mas não ser a sua imagem e semelhança. Amém? Uma criança ainda, ela é facilmente enganada, ela briga por qualquer coisa, ela acha que tudo tem que girar em torno dela, se não for feito a vontade dela, então nada feito, então bate o pé. Ainda estamos assim. Você conhece alguém assim? Você está assim? Será? Será que nós estamos assim? Porque enquanto eu estiver nesse nível, nesse estágio, eu não posso refletir a imagem e semelhança de Deus.
eu não estou na minha origem, eu não estou vivendo o meu propósito. E quando nós não vivemos nosso propósito, na eternidade, a gente corre o risco de repente Jesus falar, você profetizou, você fez isso, mas quem é você? Eu não te conheço. Porque a vida toda você viveu para você. Você viveu onde você era o centro. A vida girava em torno de você e os seus sentimentos. Quando você se importou comigo? Em Efésios 4,14 fala, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Essa palavra menino, não sejais como meninos, é um menino imaturo. Mas Deus nos chamou para ser conforme a seu filho, e seu filho ruiós, um filho maduro, que lá no Gênesis também, a ser a sua imagem e a sua semelhança. Alguém como se fosse uma sombra, alguém comparável ao Senhor. As pessoas que, ao chegar perto de você, ao olhar você, é alguém comparável a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que a maturidade, ela vai vir em nós, quando nós começarmos a assumir responsabilidade. No curso Homem ao Máximo, nós aprendemos uma frase que diz assim, que maturidade não vem com idade, mas vem com responsabilidades. Eu vou repetir. Maturidade não vem com idade, mas com responsabilidades. Então eu preciso assumir responsabilidades para agradar o coração de Deus. E assim entender a vontade de Deus e assim crescermos, nos tornamos filhos maduros. Agora, o filho começa a crescer e você pode perceber, se você é esse filho imaturo, bebê, que tem esses comportamentos, você precisa crescer. Deus deseja que nós cresçamos. Porque se eu estou com esse comportamento, eu não estou vivendo o propósito de Deus, que é ser a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus é como um filho e um filho maduro. Amém? Glória a Deus. Agora esse filho cresce. Esse filho agora começa a se tornar um pouco jovem, né? Um pouco adolescente. Ontem teve o Diz Inside, um culto para jovem, e foi muito legal a palavra que o Diácono Eduardo trouxe, falando que a maioria, né, dos jovens, eles desejam alcançar a maioridade logo. A maioridade para poder trabalhar, e você trabalhando, ele vai correr atrás daquilo que ele gosta. Comprar um tênis, comprar uma roupa, ou depois comprar o seu computador, ou depois comprar algo que você deseja, depois comprar seu carro, e sempre pensando em si. Agora não tem problema você comprar tudo isso. Não tem, como foi falado aqui, o problema não está você em ter dinheiro, mas a riqueza tem um propósito. O que você recebe de Deus tem que ter um propósito. E todo propósito tem que voltar onde? Sermos a imagem e semelhança de Deus. Vamos repetir, o propósito é sermos a imagem e semelhança de Deus. E até abrindo um parêntese nisso, né, para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, glória a Deus, se você tem condições de comprar algo de um valor muito alto, mas como eu falei uns dias atrás, o problema é que se você se sente melhor, você se sente o cara quando você tem aquilo que é de valor na sua vida. Então tem algo errado na sua vida, porque você então está vestindo aquilo, você está comprando aquilo para se achar melhor, para ter mais presença e assim refletir o quê? Status? Refletir você mesmo ou refletir a imagem e semelhança de Deus? Por isso que nós, como igreja também de Toyohashi, nós prezamos muito pela moderação. Amém? Moderação. Você pode até ter coisas, mas para mim, Akira, eu entendo que nem todas as coisas convêm. Eu posso até sim ter algo, mas temos que ter moderação. Tá? Eu não quero julgar quem anda, né, com aquele Rolex no braço, com aquele sapato de 80 mil, de 50 mil, né, com aquela bolsa de 200 mil, que seja, sei lá, tem tanto valor aí, sabe? Mas desde que você está refletindo a imagem semelhante de Deus, nós estamos, quando comprarmos, adquirimos algo,
nós estamos orando e falando, Senhor, por que eu estou comprando isso? Amém? Agora, se Deus, no teu coração dá ok, você já está livre disso, Deus te abençoe. Amém? Não vamos julgar a tua vida e ninguém por causa disso. Por isso, cada um sonda-me ao Senhor, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque meu propósito na terra é refletir Deus na terra. Meu propósito na terra é que as pessoas possam ver Cristo na minha vida. E quando então, como filho pródigo também, até mesmo a igreja se comportou assim, porque eu vejo que a igreja está num estágio de maturação. Porque naquele tempo, quando eu era um bebê, precisava de muitas regras, precisava de muitas coisas, de muitos nãos ali. Mas a igreja, ela cresceu. E agora a igreja começa a crescer, mas parece que foi naquele outro estágio, que eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção, eu não vou desistir, eu não vou sair daqui, se a tua bênção eu não receber. Eu quero a bênção. Glória a Deus por uma atitude de você buscar com todo o coração. Mas a gente veio aqui para consumir. A gente veio aqui para extrair tudo que o Japão, ou tudo que Deus, o reino de Deus, possa ser uma bênção para mim, mas onde eu sou o centro. E qual é o propósito de Deus? É nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Então chegou um tempo onde muitos também ficaram nisso. Até hoje tem muitos que eu só vou na igreja para receber minha bênção. Deus, pela misericórdia, ainda dá uma bênção para nós. Mas tem muita gente que talvez não recebe a bênção, porque lá em Tiago 4:2, fala assim, querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Forte, né? Muito claro. As nossas orações, muitas vezes como pedintes, é só para satisfazer uma carência, satisfazer algo no meu coração que tem uma lacuna, e você pode perceber, nunca vai preencher, nunca vai satisfazer. Quantos de nós aqui conhecemos pessoas que falam, eu preciso fazer algo, estou sentindo vazio, vou fazer uma compra, vai lá e compra aquela roupa, e nunca usou, está lá no guarda-roupa até hoje. Aquele sentimento, não, agora sim, agora eu consegui comprar, entrei lá no leilão também, nossa, peguei um produto legal lá no leilão, esse eu quero. Não, quando eu comprar aquilo, vai trazer agora uma satisfação, vai trazer uma alegria, e glória a Deus, você pode ter o lazer, isso é bíblico também, mas aí você compra, aquilo ainda permanece vazio no seu coração. E até quando nós vamos entender que não é a bênção que vai te preencher, mas é viver o propósito de Deus. Quando a gente vive o propósito de Deus, a gente fica completo. Porque o Espírito edifica o nosso espírito, foi para isso que nós somos chamados. Gente, aqui no nosso meio, tem pessoas com vários dons, várias capacitações. Imagina se todos nós, com essa consciência, ao sair desse lugar, falar, eu tenho uma responsabilidade. Quando voltar na minha casa, quando ir para a minha escola, quando ir para o meu serviço, quando dirigir, quando eu jogar um futebol, quando eu fazer alguma coisa, meu propósito, a minha responsabilidade é ser a imagem e semelhança de Deus. Sabe, por que a gente quer tanta bênção? Por quê? Sonda-me no meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, a Keila, ela não está aqui hoje porque ela está no acampamento japonês, ministério japonês. As minhas duas filhas também, só está eu e a Mimi. Só que a Keila, alguns sabem um pouco da história, mês de março, ela foi lá na África, passar um período de 18 dias lá em Moçambique. E foi muito interessante que lá eles não têm, a Keila falou, eu não vi nos 18 dias que eu estava lá, eu não ouvi ninguém murmurando. E ninguém sendo, até mesmo lá, com a escassez que tem, a base que ela foi lá, ninguém ficou falando para aquilo. Você veio do Japão? Então vocês, por favor, enviem as ofertas para nós. Eles não tiveram essa atitude. Eles falaram assim, a gente quer abençoar o Japão.
a gente quer orar por vocês. A gente quer orar por vocês, que vocês estão na janela 1040, nos países que têm menos cristãos, os países menos alcançados. E o que ela ouvia, o que aquele ouvia era gratidão. E essa gratidão, ela transborda uma alegria, transborda a imagem e semelhança de Deus. Aquela e a minha filha, Karine, ficou constrangida. Tem um pastor conhecido que fala, você não é crente não, né? Não é crente não. Aquela e a Karine, ela ficou meio assim, acho que eu não sou crente não. Esse povo aqui é muito crente. Como eles vão agradecer de algo que eles não têm? Como que eles vão agradecer algo que eles vivem numa escassez? Porque eles eram gratos. Porque eles poderiam não ter coisas materiais, mas eles tinham tudo, que é a presença de Deus. E isso era o suficiente para eles transbordar a imagem e semelhança de Deus. E uma coisa também que eu estava vendo, estudando um pouco, até ouvindo alguns podcasts, tem uma mulher muito conhecida que chama Ariadna de Oliveira, não sei se você ouviu, ela trabalha com as igrejas perseguidas também, e ela falando que nesses lugares de perseguição, de países perseguidos, o pedido de oração que eles têm não é para que cesse a perseguição. O pedido de oração, quando ela, ao estar ali com alguns cristãos naqueles lugares, vocês têm um pedido de oração, e ela esperava o quê? Isso, me livra disso. Me livra disso. Mas o pedido de oração deles era, ore para que eu permaneça fiel, sendo a imagem e semelhança de Deus. Ore para que eu permaneça fiel, sendo uma luz na terra. Ore para que eu permaneça fiel, sendo uma testemunha de Jesus na terra. Teve até um fato que ela disse, que um certo pai estava ali ajoelhado, sendo maltratado, sendo oprimido, realmente o pessoal batendo muito nele, e o filho, que havia acho que mais de 20 anos que não via o pai, mas viu o pai naquela condição. E ele se compadeceu tanto pelo pai, ele se ajoelhou perto desse pai, que era cristão, e falou, pai, nega Jesus, depois você se conserta com ele. E ele, sem saber que era o filho, ele falou assim, eu amo a mensagem da cruz. Ele estava com esse coração que ele sabia da sua responsabilidade. E um outro testemunho que ela contando nesse podcast, isso são fatos, que diz que tinha um homem também, que nesses países perseguidos, havia um soldado que amarrou esse cristão, com as mãos para trás, e deixou ele de joelhos, e esse soldado começou a dar joelhadas no seu rosto, que se quebraram os seus dentes, saiu muito sangue, e esse soldado falou, você não pode cuspir os dentes e nem esse sangue. Fica com esse sangue e com esses dentes na sua boca. E ele chegou um momento que, passando horas, e ele caía, e eles levantavam de novo, e era mais uma joelhada no rosto, na boca, e chegou um momento que esse cristão, ele falando assim, Senhor, eu não consigo mais. Eu não consigo mais, me ajuda. Eu não estou conseguindo mais suportar tudo isso. E aí chegou o momento que ele ouviu Jesus falando para ele, a mesma graça que estava sobre mim ali na cruz, está sobre você. A mesma graça que eu estava ali na cruz para suportar até o fim, está sobre você também. E naquele momento, diz esse testemunho, que ele foi envolvido com essa graça tão poderosa, com esse amor tão profundo de Deus, que ele conseguiu mais uma força para se levantar. E ele olhou com os olhos diferentes para aquele soldado. E esse cristão, no seu coração, ele falou assim, se as minhas mãos estivessem desamarradas, eu queria abraçar aquele soldado, mas com um abraço de amor. E aquele soldado, quando ele vê aquele olhar diferente, ele disse assim, não me olhe desse jeito. Olha para aquele cristão, não me olhe desse jeito. Eu não aguento esse amor. E esse soldado, então, ele se ajoelha do lado desse cristão e fala, me fale mais desse seu Deus.
Ele foi uma testemunha de Jesus. Ele assumiu a responsabilidade de viver o seu propósito, que é ser a imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos chegar nesse lugar de maturidade, de assumir essa responsabilidade, de onde nós formos, as pessoas precisam ver que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O propósito de Deus morrer numa cruz foi para que nós pudéssemos ser essa igreja. E até essa mulher falando que esse tipo de cristianismo, que parece estar muito distante do nosso, é um oxigênio puro para ela, que nos traz uma nova vigor, uma nova vida para entender como que nós devemos viver. É como a origem, a imagem e semelhança de Deus. Amém? As pessoas têm que ver. Eu não estou aqui, né, tem pessoas que brincam, né, que falam, né, que às vezes a gente está ali nas redes sociais e tal, né, e a gente está aqui para julgar ninguém pelas suas redes sociais. É rede social, é seu. Mas ao mesmo tempo a nossa rede social, ela está alinhada com o propósito de Deus? Quer ser o quê? Transmitir a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Tudo que a gente postar, tudo que a gente fizer, deve ser para a glória de Deus. Aí a pergunta fica, e eu e você hoje, será que a gente vai assumir essa responsabilidade? Ou nós seremos mais um religioso? Mais um dia na igreja? Se a gente não entender que o evangelho envolve essa vida de renúncia, no final das contas, nós vamos cair em si. Que tudo isso que a gente viveu só foi entretenimento, só foi um passatempo. Agora, se eu e você nós vivemos com um propósito muito específico, muito claro, e reconhecer, Senhor, eu reconheço que eu estou muito aquém, mas Senhor, me ajuda. E eu entendo a minha responsabilidade. Mas na medida que você talvez sair, você, alinhado com o Espírito Santo, Ele vai te fazer lembrar. Teve um irmão que eu conversando com ele, ele estava, né, ali na sua fábrica, indo para o serviço, e ele contando aqui uma história, né, que ele tem que andar bastante para chegar até no lugar onde ele trabalha. E nesse lugar, tem, acho que um cartão, né, que você mostra, que você pode entrar, você é funcionário dali. Tá? Mas pensa naquele dia que estava chovendo um pé d'água. O porteiro, já sabe, já te conhece, você está ali já há anos ali na fábrica, mas no dia de sol, tudo bem, passava só cumprimentava. Mas justo nos dias de chuva, naquele pé d'água, ele fez questão, mostra a sua credencial para entrar aqui. E esse irmão falando, pastor, naquela hora, me bateu uma ira. E eu fulminei ele com os meus olhos, porque não é possível. Ele sabe que eu estou aqui há tanto tempo nessa fábrica, e ele pede num dia de chuva, para que realmente querer me provar. E naquele dia, graças a Deus, esse irmão se arrependeu, mas ele falou, pastor, eu perdi uma oportunidade de refletir Deus na vida dele, de ser a imagem e semelhança de Deus. Sabe, tem gente que todos nós estamos e vivemos com alguém que parece que pisa no seu pé mesmo, pisa no seu calo. E tem gente que fala assim, eu vou orar para esse chefe chato sair, levar um cubi, não sei. E aí esse chefe, às vezes, pode ter acontecido que ele sofreu um acidente, e ele não está mais lá. E tem gente que tem ousadia de falar, foi Deus que fez isso. Será que Deus mataria alguém para te fazer melhor? Será que Deus colocaria uma enfermidade em alguém para Deus te honrar com dupla honra? E ainda com sabor de mel, né? Como alguns aí conhecem a música. Porque eu sou filho de Deus, Deus vai me honrar nessa terra, Deus vai me honrar, e Deus mandou embora aquele meu inimigo, aquele meu perseguidor. Tem gente que ora. Se você orou assim até hoje,
mude a sua oração. Primeiro arrependa-se e depois mude a sua oração fazendo: Senhor, me ajuda a ser como Cristo na vida dele. Aí eu estou entendendo a minha responsabilidade. Eu não estou sendo um consumidor, não estou sendo conveniente. Eu estou entendendo a minha responsabilidade. O Evangelho, né? Ele sim, tem momentos que: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele faz isso na sua vida, amém? Ele traz alívio, ele te salva, ele te perdoa, ele te cura. Mas também o Evangelho também, ele incomoda os acomodados. Ele traz algo no coração. Mas espero que eu e você não está vendo a hora de ir embora para ser imagem e semelhança lá fora, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Uma igreja, então, que busque ser a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente já está quase encerrando. Mas imagine só, se todos nós entendemos isso, sair deste lugar com essa missão, com essa responsabilidade de ser como na origem, a imagem e semelhança de Deus, o que será de Toyohashi? O que será do lugar onde você trabalha? O que será dessa nação se todo mundo entender: eu estou aqui para ser uma luz? Eu não estou aqui para me sentir melhor. Eu estou aqui para ser uma luz. Tem gente que passa então por uma leve, momentânea perseguição na fábrica e já pensa que está muito difícil. Se coloque então nesse lugar de perseguição e a gente é confrontado. O apóstolo Paulo, ele fala assim em 2 Coríntios 1, do 8 ao 10. Então nós entendemos até aqui que na origem revela o nosso propósito. E na origem nós somos criados à sua imagem e semelhança. Alguém que era uma sombra e alguém comparável a Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida então é poder ser como Jesus. Ele veio e ele fez isso. Ele foi imagem e semelhança. Amém? E aí vimos também que há muitas estações, ciclos também, alguns como bebês, mas que precisa crescer, alguns como adolescente que só quer a bênção, mas para quê? Se ela não vai refletir a imagem e semelhança de Deus, e Deus quer nos levar a esse lugar de responsabilidade. 2 Coríntios 1, verso 8 ao 10, essa carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele defende seu apostolado, ele fala muito daquilo que ele era, da luta que ele tinha para ser a imagem e semelhança de Deus. E diz assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos, e de fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo do mal, nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E verso 12, podemos dizer com certeza e com consciência limpa que temos vivido em santidade e em sinceridade dada por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. E dessa forma que nós temos conduzido diante do mundo, especialmente em relação a vocês. Amém? Deixou de confiar neles mesmos para ser uma pessoa que vive alinhado, confiando em Deus. A gente tem falado nesses dias que não importa o que tenha acontecido com você, importa quem nós estamos nos tornando. E Deus quer nos tornar a sua imagem e semelhança. Não importa o que está acontecendo com você, importa quem você está se tornando. E você precisa se tornar a imagem e semelhança de Deus. Capítulo 3, verso 3, também fala: vocês são a carta de Cristo, que mostra o resultado de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Lá no capítulo 5, 14 e 15 também fala que nós somos embaixadores de Cristo. Quando fala de embaixada, fala de um representante. Mais uma vez, uma referência que corrobora, que confirma
essa tese, esse princípio de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Sermos uma referência. E ele assumiu a responsabilidade, 2 Coríntios 6:3, falando assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. Era alguém irrepreensível. Era alguém que era como Jesus. Era alguém que refletia a imagem e semelhança de Deus. Agora, eu e você, será que temos sido pessoas que de alguma forma trouxe um escândalo? Se trouxe, irmão, hoje vamos mudar essa história. Não deixa o diabo também te acusar. Não deixa o diabo também te colocar para baixo falando que não tem mais jeito. Porque o Espírito Santo está aqui, ele quer restaurar a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Mas você precisa dar um passo e de falar: Senhor, eu quero ser morada do Teu Espírito. E Senhor, passa realmente a limpar toda a minha vida. E a partir de hoje, Senhor, eu quero consertar aquilo que foi destruído. Porque muitas vezes você talvez mora num apartamento, você mora numa casa, alguns têm vizinho, outros não. O que os vizinhos pensam de você? O seu lar transmite a imagem e semelhança de Deus? Como que você se comporta com seu filho ali? Como que se comporta com seu cônjuge ali? As pessoas, parece que não, elas estão de olho. A Kemi estava comentando uns dias aqui, que acho que teve uma pessoa, né, Kemi, que ela estava conversando, e a Kemi falou, a pessoa falou: você é aquela que é lá do louvor, né, aquela que canta lá na igreja. Isso, mas ela nunca veio na igreja. Mas aonde ela está vendo isso? Gente, as mídias estão bombando. As pessoas estão vendo as fotos. E se você não quer que sua foto apareça, por favor, tá? Você avise o presbitério, os obreiros, que daí a sua foto a gente nunca vai postar. Mas você pode perceber também que aqui nós tiramos foto, nós fazemos aqui online, nós fazemos algumas coisas, mas não é para se aparecer, mas é para, sabe, de alguma forma, transmitir a imagem e semelhança de Deus. Porque a imagem e semelhança de Deus é isso, são pessoas diferentes, é uma família de muitos filhos. Deus, Ele deseja isso, está no coração de Deus isso, amém? E nós temos que usar todas as ferramentas para isso, amém? Glória a Deus. Então as pessoas estão de olho, né? E tem um certo homem que disse: de 100 homens, um lerá a Bíblia, e 99 lerão você. As pessoas querem ver Cristo em nós. Nós somos a carta viva. Para a gente finalizar, eu já disse isso algumas vezes, mas um certo líder, já morto, mas ele é o líder da seita do hinduísmo, o Mahatma Gandhi. Ele, em um dado momento que um cristão foi lá e foi perguntar para ele algumas coisas, tentando evangelizar, né, o Mahatma Gandhi, e ele falando assim: não, eu admiro o Cristo de vocês, admiro. E ele até usava algumas palavras que Cristo até citou, só que ele falou daí para esse cristão, né, para esse missionário que estava entrevistando: eu acredito, eu honro, admiro o seu Cristo, mas o problema é que eu não rejeito o seu Cristo, eu até amo o seu Cristo, apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Talvez ele poderia se converter e ser um dos maiores líderes, maiores influenciadores, de ser um espelho na terra de Cristo. Diácono Eduardo ontem falou que o pastor Eduardo foi, quando ele tinha uns 14 anos de idade, ele foi numa igreja. Só que ele contando que ele viveu nas drogas, o pastor Eduardo, glória a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida dele, mas ele tem na lembrança que naquele dia, que ele foi naquela igreja, não foi pregado sobre Jesus Cristo, não foi apresentado Jesus para a vida dele. E ele está falando: será que talvez pudesse ser diferente se alguém me apresentasse Cristo?
Se alguém me apresentasse que eu pudesse ser morada do Espírito Santo, não poderia ter sido diferente. Mas Deus tem um plano de restauração, e glória a Deus. Deus está agora fazendo grandes coisas lá. Mas nós precisamos entender que estamos aqui por Ele, por Cristo. E nós, por meio dEle, nós assumimos essa responsabilidade de ser a imagem e semelhança de Deus. E o que eu e você precisa fazer? Salmo 51, vamos se colocar em pé? Salmo 51, verso 1 ao 4. A gente precisa parar de transferir responsabilidade e culpa. Enquanto você fica transferindo culpa e responsabilidade daquilo que você está vivendo agora, talvez foi a sua educação, talvez foi pais que brigaram muito, pais ausentes, escassez, você fala, eu estou assim por causa disso. Enquanto a gente tiver essa mentalidade, nada vai mudar. Agora, tudo vai mudar quando eu assumir responsabilidade. E quando eu assumo responsabilidade, eu estou demonstrando que eu estou amadurecendo. Maturidade do quê? Porque você pode ver, quando criança briga uma com a outra, e nós pais vamos ver o que aconteceu, o que eles falam? Foi ela. É tudo aponta para ele, foi ela. É tudo culpa de outro. E nunca falar, pai, eu errei. E aqui o salmista diz assim, Salmo 51, verso 1 ao 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra e fiz o que é mal aos seus olhos. Por isso tens razão no que diz, e é justo o teu julgamento contra mim. A mesma fala, o filho pródigo também diz lá em Lucas 15, 21. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele assumiu a responsabilidade. Eu pequei. Eu estou assim. E eu quero uma mudança. Senhor, lava-me. Senhor, purifica-me. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Essa é a oração que nós precisamos fazer. E eu queria então aqui abrir essa oportunidade para você, sabe? Que quer assumir essa responsabilidade. Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser se ajoelhar, um ato profético de rendição ao Senhor. Mas a minha oração nessa semana, para esse domingo foi, Senhor, nos leva nesse lugar de volta, que nós perdemos esse lugar de relevância, de sermos uma igreja para a cidade, de nós sermos uma igreja que possa ser uma luz. E Deus, Ele quer fazer isso hoje.